Boa tarde, meu amigo, minha amiga. É com grande prazer que neste momento eu venho aqui deixar essa mensagem de reflexão para o teu coração. E antes de começar aqui mencionar aquilo que o Senhor ele colocou diante da minha vida no dia de hoje, desde ontem, o Senhor vem falando através dessa palavra, que se encontra no livro de Números, capítulo 12, aonde todo o capítulo vai falar de duas almas, duas pessoas que, por algum motivo, tiveram inveja de tudo aquilo que o Senhor já representava sobre a vida de Moisés. E o texto, ele diz assim: mas antes de começarmos aqui a trazer essa reflexão, eu gostaria que você orasse comigo e que deixasse Deus falar contigo através desta mensagem. Então, aonde você estiver, se dobre o teu joelho e vamos falar com o Senhor, pedir a direção dele sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, neste momento entramos na tua presença, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos determina. Então eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor é o Deus tão maravilhoso, tão repleto de grandes maravilhas, que nessa tarde deste sábado, o Senhor vai trazer aqui uma mensagem que vai confortar a nossa alma. E tem algumas lepras da nossa vida que precisam ser curadas. Mas para isso nós precisamos ser isolados para que possa ser feita a grande obra. Então eu quero agradecer este momento e que o Senhor venha abençoar a minha vida, a tua vida, mais uma vez, em o nome de Jesus. Muito obrigado e que esta palavra possa ser o Senhor a partir de agora, Senhor. Através dos meus lábios, que o Senhor venha fazer a tua vontade. É isso que lhe peço e te agradeço em o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim no livro de Números capítulo 12 em diante. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara para si, pois ele havia despojado uma mulher etíope. E diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia nesta terra. Logo o Senhor dissera a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. E quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E não é assim com o meu servo Moisés? Quando entramos nesse texto, irmãos, a gente vai conhecer aqui dois protagonistas, Miriam e Arão. E naquele momento que eles estavam ali no lugar onde não tinha dificuldades, porque o Senhor já tinha conduzido eles a uma terra que o Senhor já estava cuidando, Miriam e Arão começou a falar de Moisés, contra Moisés, que a Bíblia menciona que era um homem manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E todo o problema, desde o capítulo, começa com a inveja e a crítica. A raiz disso está em Lúcifer e na rebelião dele mesmo. Em contraste com essa atitude está a mudança de Moisés. A semelhança de João, ele era impetuoso, impaciente,
mas foi transformado por Deus. A prova disso é que, a despeito da crítica dos irmãos, Moisés permaneceu paciente. Lembre-se de que os mansos herdarão a nova terra, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 5. Miriam se manifestou num preconceito em relação à nacionalidade de Zípora. Embora ela era e fosse midianita, e portanto descendente de Abraão, Deus puniu esse ato de rebelião contra o seu líder. E a atitude em relação à esposa de Moisés que é um detalhe, que seria ali um verbo, falaram que está no feminino e no seu singular, indicando que Miriam foi investigada e instigada pela subversão daquele ato. E ela falou: Arão pediu perdão por si mesmo e pela irmã. E Moisés intercedeu por eles e Deus os perdoou. A melhor coisa que podemos fazer por nossos acusadores e por nós mesmos é orar por eles. Miriam foi curada da lepra, mas teve 7 dias para pensar no que fez. O povo não partiu enquanto Miriam não retornou. Não foi trazida de volta. A igreja não deve abandonar os pecadores caídos. Devemos lutar para que possa trazer de volta aqueles que se afastaram ou aqueles que estão doentes espiritualmente ou cansados. Então Deus se revela aos profetas por meio de sonhos e visões. Sigamos as suas orientações inspiradas e viveremos de acordo com a vontade do Senhor. A promessa é que peçamos a Deus a mansidão e a firmeza para enfrentar as críticas e a oposição dos que desprezam os profetas e causam subversão no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. E Ele promete nos ajudar. E entre esses versículos que foram lidos, desde que Arão e Miriam tinham sido escolhidos por Deus para ajudar Moisés, eles partiram com ele e o peso da liderança estavam junto com eles. Eles consideravam desnecessário a justificação, a sugestão de Jetro para que assistentes adicionais fossem designados a eles. Então Miriam e Arão estavam cegos pela inveja e disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por nós? Não tem falado também por nós? A inveja é um dos traços mais satânicos que podem existir no coração do humano. Tivesse a conduta de Miriam e Arão continuado sem controle, e teria isto o resultado de um grande mal. Ao invés disso, Deus os humilhou e eles confessaram o seu pecado. Este foi um aviso a todo Israel para que controlassem o crescente espírito de descontentamento e insubordinação que existia naquele lugar. Então somos responsáveis por nossas palavras e o modo como tratamos aqueles a quem Deus deu a pesada responsabilidade da liderança. O juízo de Deus, entretanto, foi temperado com misericórdia. Arão e Miriam foram perdoados e, embora ferida com lepra, Miriam foi curada. As pessoas se entristecem e se entristeceram por ela e o aguardaram no seu retorno, acolhendo de volta e carinhosamente. Essa deve ser a nossa atitude para aqueles que caíram. Então, diante desse texto, eu tenho a certeza que os nossos pecados impedem-nos de avançar em direção ao céu.
Pecados surgem de forma inesperada, inclusive em profetas verdadeiros. Quem procura a perfeição em seres humanos afogará em profundezas decepções. Logo após a caminhada do povo de Deus à terra prometida, Moisés lidou com os 3 tipos de reclamações. Uma relacionada com dificuldades, outros com alimentação e agora com a liderança. A reclamação surgiu da profetisa Miriam e do sumo sacerdote Arão. Todas as reclamações atraíram o juízo divino. Mas Deus ama os seus servos, sejam esses mansos ou indisciplinados. Deus age para salvar os irreverentes, os irreverentes, como diz, e protege aos seus mansos. Então, como eu disse aqui, as 3 reações de Deus referente à reclamação infundada de Arão e Miriam é que Deus ouviu atentamente a confusão que Miriam e Arão estavam causando com suas palavras, proferidas irracionalmente contra seu servo Moisés, irmão deles. E Deus advertiu rigorosamente aqueles que provocaram confusão com suas reclamações. Mesmo sendo líderes espirituais de alto nível, Deus julgou e castigou Miriam por ter influenciado Arão a murmurar contra o seu irmão. O povo pediu uma semana e perdeu uma semana. Miriam se recuperar e se purificar da lepra causada pelo pecado tolo e imprevisto e impensado. A murmuração, reclamação, é uma peste diabólica que atinge qualquer pessoa. E Deus não é tolerante com tal pecado, mesmo que seja da sua profetisa, como era Miriam. Portanto, a murmuração seria de um líder espiritual que afeta todo o seu povo, impede o crescimento avançado e o desenvolvimento do povo de Deus, causa indignação em Deus, é um atraso que você traz para a sua vida, é um pecado. Mas a Bíblia diz que não fica sem punição de Deus, como diz esse texto. Deus é misericordioso. Arão intercedeu diante de Moisés, e Moisés intercedeu perante Deus. E como resultado, Miriam foi perdoada, embora precisou ficar ali por 7 dias com esta lepra, para que ela pudesse repensar. Então eu pergunto, que razão tinha Miriam para reclamar? O que a esposa de Moisés fez contra ela? Qual era realmente a raiz do problema? Creio que Miriam ficou chateada por não ter sido consultada quanto à divisão de responsabilidade aos seus 70 líderes realizada por Deus, visando aliviar a carga de Moisés. Então Miriam estava com o ego ferido. Contudo, Deus a curou, salvou. Se você anda reclamando, deixe Deus curar-te, salvar-te. E também para que não sejas um atraso de vida para o seu povo, para aqueles que estão ao seu lado. A insatisfação sempre é a mãe da reclamação. Então busque uma restauração espiritual. De todas as virtudes do Espírito Santo, a mansidão ganhou destaque na vida de Moisés. Uma prova inequívoca de transformação realizada por Deus em sua vida. Aquele que matou um egípcio e o enterrou na areia e que exortou sozinho os algozes das filhas de Jetro, mostrou que a influência em real comunhão
com Deus produz o divino fruto do caráter. Moisés tornou-se, portanto, um padrão de mansidão. Seu tato para com o povo era sempre pacífico, e suas palavras, ainda quer por vez ser de advertência, eram carregadas de uma santa paz. A atmosfera que o cercava promovia um respeito e um respeitoso temor entre o povo. E ninguém ousava duvidar de sua eleição divina. Ninguém não fosse a inveja e a cobiça de seus próprios irmãos. Escolhido como chefe espiritual da nação, o sumo sacerdote do templo de Deus, Arão, era responsável por reger as atividades no santuário. E juntamente com Miriam, viriam em Zípora, mulher de Moisés. A desculpa para alimentar seus amargos sentimentos era a liderança mosaica, que despertara neles a insatisfação de terem que submeter-se a seu irmão mais novo. É provável que Miriam tenha sido a parte que instigou a dúvida e semeou a intriga no coração de Arão. O castigo que lhe foi aplicado deixa isso evidente nesse texto. Além de enfrentar todos os dias os ânimos acalorados do povo, Moisés teve que lidar com a sediação de seus próprios irmãos. Instigado por Miriam, Arão poderia ter resistido às suas ruins suspeitas, mas, semelhantemente, a sua fraqueza no confeccionar o bezerro de ouro permitiu ser influenciado mais uma vez. E convocados pelo Senhor para um encontro particular, os 3 irmãos foram à tenda da congregação. Primeiro Deus separou Moisés de seus irmãos, chamando apenas Arão e a Miriam para que se apresentasse diante dele. O sofrido líder fora poupado da conversa que resultou a lepra de sua irmã. A respeito do protesto dos irmãos, o Senhor ouviu. Nada há encoberto que o Senhor não tenha reconhecido. Antes mesmo que aquele comentário inicialmente temido e tímido se revertesse em mais um fardo sobre Moisés e seus resultados desastrosos sobre os próprios envolvidos, Deus criou de cortar o mal pela raiz. Então Moisés não era somente um profeta, mas um amigo do Senhor. Boca a boca e face a face, conversava com o Senhor. Conversava com o Senhor. E Arão e Miriam sentiram suas faces que se tornaram pálidas diante do questionamento divino. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E diante da praga instantânea de Miriam, rogando a Moisés que intercedesse a favor dela, Arão só pode concluir: loucamente procedemos e pecamos. E sutilmente o inimigo lança mão de seus agentes humanos para instigar a inveja, a intriga, a fofoca. Diálogos duvidosos, conversas influenciadoras e comentários maldosos dão start na contenda entre os irmãos. Eis um problema que não escolhe classe social, grau de parentesco ou idade. Basta ver 2 pessoas unidas na mesma disposição de criticar alguém que rapidamente é submetida a júri. Este tem sido um dos principais agravantes da queda espiritual na igreja dos dias de hoje. Enquanto há multidões famintas da palavra e o amor de Cristo, e através de suas testemunhas, há um mundo que geme com grandes guerras espirituais e dores espirituais, físicas e emocionais.
e perdemos tempo e colocamos em risco a nossa salvação. E de outra, para reclamar posições e direitos que não nos pertencem. Gostaríamos de alguns instantes entender o que você tem feito para curar essa lepra. E que você tem alimentado a natureza carnal. Ou como Moisés, nos submeteremos à elevadora influência do Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos moldar e o caráter para a glória de Deus. Ó, meus amados, a maledicência é uma lepra, cujas as chagas consomem a alma, condenando e arruinando a vida eterna. E quando o Senhor diz assim, ó Deus, rogo-te que o Senhor cure o teu povo desta praga maldita e o recolha de volta ao teu aprisco como povo muito manso, em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser cheios de si mesmo, mas da presença de Deus. Amém? Eu, nesta tarde, gostaria de deixar aqui essa mensagem. Esta mansidão e humildade é uma virtude que tinha sobre a vida de Moisés. É necessária para a vida minha e sua. Aos que dizem que a humildade não permitirá Moisés escrever isso ao seu próprio respeito, eu respondo que o dever de Moisés de transmitir uma palavra por parte do Senhor não se coadunaria com uma moléstia, com uma praga, e que alterasse os fatos da história. Isso explica porque ele não procurou defender-se a si mesmo, mesmo tendo falado poderosamente e honrado por Deus em muitas ocasiões. Então eu gostaria aqui de agradecer esse momento na presença do Senhor, aonde esta palavra ela vai mexer com o teu coração, em o nome de Jesus. É isso que te agradeço nesta tarde de sábado, em o nome de Jesus. Um forte abraço, que essa mensagem fique gravada no teu coração, em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa mensagem aqui nessa tarde. E que essa reflexão ela possa estar diante da vida de todos aqueles que oram comigo. E que esta lepra, mesmo que ela fique isolada, o Senhor venha curá-la. E que ela venha entender que o que ela vem fazendo não agrada o Senhor. É isso que lhe peço e te agradeço em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Em o nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja com todos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.